Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento Hiper-O2 Clínica Hiperbárica. Olá! Hoje recebo novamente a doutora Daniela Lucchini, referência em medicina hiperbárica, que retorna à Conexão com o Futuro para compartilhar não apenas os benefícios desse tratamento inovador, mas também sua visão empreendedora ao trazer a clínica Hiper-O2 para Araras. Obrigada novamente pela sua presença, doutora. Eu que agradeço, Patrícia. Então, para a gente começar, como sempre de praxe, explica para nós como que é esse tratamento, para quem é indicado e quais são as vantagens, né? Tá, vamos lá. O que é a medicina hiperbárica, né? O que são as câmaras hiperbáricas? Isso. Eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe. Não é? A gente já falou bastante sobre isso, mas vamos lá. As câmaras hiperbáricas são câmaras fechadas, onde o paciente entra lá dentro e respira oxigênio pressurizado. O pressurizado é uma palavra muito importante, porque é isso que diferencia um tratamento hiperbárico de uma máscara de oxigênio. Que é um oxigênio muito mais concentrado. Porque às vezes você vai para o hospital e respira oxigênio, através de um catéter, através de uma máscara, onde também você respira oxigênio ali a quase 100% e tal. Certo. O que isso diferencia, o que isso é diferente de um tratamento hiperbárico? O hiperbárico é sob pressão. É o oxigênio a 100% dentro de um ambiente com uma pressão que é muito maior do que a pressão atmosférica normal. E isso faz, esse ambiente sob pressão, esse ambiente pressurizado, faz com que o oxigênio se dissolva no plasma sanguíneo. É essa a diferença básica. E aí, vamos explicar também que existem dois tipos de câmara hiperbárica, que a finalidade é a mesma, tá? Elas mudam a estrutura. Um tipo são as câmaras monopacientes, onde entra um paciente por vez. Como ela é pequena, a gente consegue pressurizar o ambiente com oxigênio. E existem as câmaras monopacientes, que elas são mais indicadas para pacientes que têm claustrofobia. Ou pacientes mais graves que precisam de uma pessoa ali dentro, que é o guia interno, que normalmente pode ser um enfermeiro ou alguém da área de saúde que fica cuidando daquela pessoa ali. Como essas câmaras são grandes e podem entrar 10, 12, 15 pacientes de uma vez, são as câmaras multipacientes, como o ambiente interno dela é grande, elas são pressurizadas então com ar comprimido e o paciente respira sim oxigênio puro, mas através de uma máscara. Daí ele fica com a máscara. O princípio é o mesmo, os efeitos moleculares e celulares são os mesmos, é tudo muito parecido. O que muda mesmo é a estrutura física da câmara. Então é bom a gente dizer, porque eu ouço muito paciente falar, o meu tio fez um tratamento hiperbárico já e tal, mas não era assim a câmara, ele entrava com outras pessoas e tal. Então é isso, são as câmaras multi. As duas opções. As duas opções, e as câmaras monopacientes. Isso essa é a definição básica do que é uma câmara hiperbárica. Câmaras fechadas, pressurizadas, onde você vai fazer um tratamento respirando oxigênio puro. As sessões duram ou 60 ou 90 minutos, dependendo da indicação. E normalmente se faz sessões todos os dias. As sessões são diárias. E quantas sessões? Depende também muito da indicação, né? O que eu não vejo, eu não gosto muito de uma indicação isolada. Vou fazer uma sessão. A não ser que seja uma coisa preventiva, profilática, principalmente pós-operatório, de cirurgia que não complicada, pós-operatório, por exemplo, de cirurgia plástica, onde você indica 2, 3 sessões só para diminuir um pouco aquela inflamação, aquele inchaço. Mas fora isso, a gente habitualmente faz blocos de 10 sessões. Faz 10, aí a gente reavalia, principalmente feridas crônicas e tal. Aí reavalia, faz mais 10. Eu gosto de um número em medicina hiperbárica que é o 30. Normalmente 20, 30 sessões. É um número bom de sessões para a gente conseguir tratar com efetividade algumas patologias. Já tem mostrado resultado. E vamos explicar para que é. São feridas
né? Basicamente. A hiperbárica, ela tem muitas indicações, muitas. Sim. Né? A gente vai falar um pouquinho aqui de Vamos algumas. explorar, exatamente. Mas feridas de difícil cicatrização, eu acho que é uma palavra, que é engloba uma frase muita que coisa. engloba muita coisa. Isso. Pés diabéticos, úlceras venosas, pacientes acamados que têm aquelas úlceras de decúbito, né? Às vezes paciente sem mobilidade, tetraplégico, paraplégicos, né? Que ficam muito tempo apoiados, né? Sobre estruturas de pele, estruturas ósseas e tal, formam aquelas escaras também difíceis. Atletas, muitas outras patologias. Osteomielite é uma indicação muito importante, aquela infecção no osso, porque o oxigênio tem dificuldade em penetrar no osso, o oxigênio e também os antibióticos. O osso ele não é muito vascularizado, né? Então a hiperbárica ajuda muito o tratamento das osteomielites, através do uso da permeabilidade, né, da chegada dos antibióticos no osso. Sim, então já vimos que tem bastantes e vamos explorar alguns também, para que isso se torne cada vez mais conhecido, que é a nossa função aqui, né, doutora? Isso, Patrícia, eu acho que esse assunto, isso que você falou agora é uma coisa muito importante, porque eu vou te falar como uma profissional da área de saúde. Eu sou formada há muitos anos, assim, não vamos falar quantos. Tudo bem. Eu sou formada há mais de 30 anos. E eu nunca tinha ouvido falar, eu tô com a clínica hiperbárica em Rio Claro há 4 anos, né? 3, 4 anos. E eu tinha ouvido falar, lógico, mas eu não sabia o que era a medicina hiperbárica. Então, assim como quem não tem contato não sabe, assim como eu não sabia, eu acredito, eu tenho certeza que muitos colegas da área da saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, também não sabem. Às vezes a gente sabe, ouviu falar, leu alguma coisa, mas quando que eu mando um paciente para a câmara hiperbárica? Né? Para que ela serve? Qual que é o efeito dela no organismo? Lógico que a gente não tem como explicar tudo isso aqui, né? Porque isso é uma especialidade à parte da medicina e tal. Mas saber pelo menos as principais indicações, né? Se funciona, se não funciona, para que funciona, eu acho fundamental a gente passar esse tipo de informação para os profissionais e também para a população e também para os pacientes. Porque daí o paciente também pode ir atrás. Exatamente. Né? Ele também pode cobrar do médico dele, no bom sentido. Claro. Né? Tipo, lembrá-lo, né? E o que você acha, né, de eu fazer algumas sessões de hiperbárica? Hoje, eu não tenho mais tanto essa dificuldade. Eu acho que a hiperbárica ela está crescendo numa velocidade tão grande e ela está expandindo de um jeito que eu não tenho essa dificuldade com os colegas médicos, nem com os enfermeiros, sabe? Bom, né? O paciente já chega para a gente com indicações muito precisas, né? Até com o número de sessões sugeridas e tal. E isso é muito gratificante, é muito bom, porque é um reconhecimento do nosso trabalho. Eu acredito que até pelo êxito dos casos, né? Sem dúvida. Nós estamos vendo aí uma inovação, claro, porque você não vê numa graduação da medicina, mas vê os êxitos, porque ela já é reconhecida pela ANS e tudo mais, né, doutora? Sim, existem indicações muito específicas, reconhecidas pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, e essas indicações estão no rol da ANS, que é da Agência Nacional de Saúde. Isso. Então, os convênios, eles precisam pagar, né, esse tratamento muitas vezes, quando existe uma indicação correta, quando essa indicação está na ANS, está no CFM. Sim. Então, essa coisa, será que vai dar certo, será que vai funcionar? Sendo uma indicação correta e específica para aquele caso, sim, vai funcionar. Sempre funciona. E conta pra gente o que motivou trazer esse projeto para Araras e acreditar que essa inovação faria diferença aqui na cidade. Você me falou que em Rio Claro já está uma demanda bem alta também, né? Muito, a gente está trabalhando muito lá. Lá a gente está abrindo a clínica às 7 horas da manhã, a gente trabalha até 8h30, 9 horas da noite todos os dias. Estou com 3 equipes ali, ó. Com uma média de quantos pacientes por dia? A gente atende uma média de 20 a 25, 26 pacientes por dia. É bastante coisa. É bastante coisa. Sendo que as sessões duram ou 60 ou 90 minutos. Né? Então, assim, é o dia inteiro.
Sim. E agora trazendo para Araras, que viu essa necessidade, Então, né? respondendo a sua pergunta, penso que principalmente a localização geográfica aqui de Araras tá do meu lado, né? Sim, então, assim, sim. eu tô em Rio Claro e aí eu consigo, estando numa cidade próxima, coordenar um outro serviço aqui em funcionamento. E a gente consegue, o nosso objetivo é atender a região, né? Sim, não só Araras, mas a bem região. estratégica nesse sentido assim também. como a gente atende em Rio Claro, a região ali, de várias cidades em volta. Muito bom. E doutora, então além dessas indicações mais conhecidas, a gente quer explorar hoje um pouquinho para que mais ela é indicada, como feridas crônicas, pé diabético, a medicina hiperbárica também é indicada em casos de intoxicação por monóxido de carbono, como incêndios, né? Explica um pouquinho isso. Você lembra do incêndio na Boate Kiss? Sim. Isso aconteceu faz um tempo já, eu não me lembro o Coisa ano. de 20 anos nós estamos falando? Ai, será? Acho que menos. Eu não me lembro o ano que isso aconteceu. E muitas pessoas morreram por intoxicação por fumaça, né? E também pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono, que acontece, ele aumenta muito no ambiente em caso de incêndios, ele se liga com uma facilidade muito grande à hemoglobina. A hemoglobina é uma parte da célula que a gente tem que transporta oxigênio, né? E a hemoglobina, e ele se liga à hemoglobina muito rápido, e aí a hemoglobina não consegue transportar oxigênio, porque ela fica ligada ao monóxido de carbono. Então essas pessoas morrem por hipóxia, por falta de oxigênio. Que foi a maioria, né, dos casos. E muitas pessoas morreram. E a gente poderia ter salvado algumas vidas ali, se tivessem câmaras hiperbáricas ali na proximidade, né? O que a câmara hiperbárica faz? Você coloca um paciente intoxicado por monóxido de carbono dentro da câmara e você consegue soltar esse monóxido de carbono da hemoglobina e fazer com que a hemoglobina de novo carregue o oxigênio. Então você salva vidas. Existem casos relatados também nos Estados Unidos e em países também onde faz muito frio, onde os pacientes acabam se intoxicando ou pega fogo na casa, ou eles se intoxicam pelo aquecedor, porque acontece algum problema ali no aquecedor, né, inalação de fumaça e tudo mais. Existem vários casos relatados onde alguém chamou, a família estava inconsciente, né, por exemplo, o pai, a mãe, 2 filhos, e levaram a tempo para uma câmara hiperbárica, você salva a vida da família inteira. Então eu acho que é uma indicação preciosa, né, e uma informação bastante importante também. E vamos explorar mais sobre isso, porque a gente sabe então que tem um universo de possibilidades, de alternativas, né? Sim. Mas isso no próximo bloco e eu espero você. Pessoal, agora eu vou pedir licença para vocês para dar essa super dica. Olha só essa novidade que vai transformar a saúde aqui em Araras. A HiperO2, clínica hiperbárica, está chegando na cidade, trazendo uma tecnologia inovadora no tratamento de feridas, lesões esportivas e condições que precisam de cicatrização mais rápida e segura. Com câmaras hiperbáricas individuais e uma equipe especializada, o tratamento com oxigênio puro sob pressão acelera a recuperação, combate infecções e melhora a qualidade de vida. Tudo com indicação médica. Se você sofre com feridas crônicas, pé diabético, escaras ou está em reabilitação de alguma lesão, fique ligado. A HiperO2 abre as portas em breve aqui em Araras. É mais saúde, mais bem-estar e mais tecnologia ao seu alcance. HiperO2 em breve em Araras. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas, às 13 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela.
Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19 99319 5797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Estamos de volta e eu converso com a doutora Daniela Lucchini, que está explicando de todos os benefícios da cama hiperbárica, que em breve estará em Araras. Sobre as indicações desse tratamento, vamos falar um pouquinho dessas indicações, infecções mais graves, onde até risco elevado de vida, e também na aplicação em pacientes que passaram por radioterapia. Já pesquisei sobre isso, vi que tem ótimos resultados. Conte um pouco pra gente, doutora. Com relação a infecções graves, eu vou falar para vocês de uma infecção onde o resultado com hiperbárica é fantástico. E ele não é somente adjuvante, como ele é um fator assim, primordial no prognóstico. Que são, o nome da doença é fascite necrotizante. Eu vou falar de uma forma bastante leiga. Você já ouviu falar daquela bactéria comedora de carne? Isso existe, né? São bactérias que agem em sinergismo, ali bacteriana, elas não é uma super bactéria, mas elas juntas, elas têm uma ação bastante importante na morte do tecido, na morte tecidual, na morte da pele, do subcutâneo, da musculatura. Que fica uma ferida feia, por isso que a gente fala necrotizante, né? Isso pode acontecer. Eu tive um caso de um paciente que se machucou num parque de diversões, ele trabalhava nesse parque e essa infecção subiu pela perna dele. Ela se alastra. Ela se alastra com uma velocidade muito grande, que é a fascite necrotizante, onde ela se alastra pela fáscia muscular. E o paciente pode perder a perna se ele não for tratado rapidamente. O tratamento é primordial, obviamente, com internação, então precisa-se de antibióticos, precisa-se de desbridamento cirúrgico adequado, e a câmara hiperbárica é um fator assim muito importante, decisivo no prognóstico final aí da evolução desses casos. Um outro caso que eu posso citar para você de fascite necrotizante, você já ouviu falar de síndrome de Fournier? Já ouvi falar. É a síndrome dos caminhoneiros. O paciente, muitas vezes, a pessoa fica muitas horas sentada, às vezes com uma higiene inadequada, por dificuldades mesmo ali, né? Sim. Do ambiente. Muitas vezes se tem uma imunodepressão, tem dias e tem fases na vida que você está mais debilitado, né? Aí seu sistema reage, Exatamente. E aí, vários desses fatores juntos, e isso acontece na região perineal, né? Ao invés de acontecer na perna, pode acontecer na região perineal e é um risco muito grande à vida do paciente. E também, nesses casos, na síndrome de Fournier, que é um tipo de fascite necrotizante, a câmara hiperbárica é um fator decisivo também no bom prognóstico. Muito bom. E na radioterapia? A radioterapia, eu acho que é um assunto que vale muito a pena a gente falar, porque são lutas que o paciente... já trava, né? Já trava, sabe? E eu tô com um paciente também agora, fazendo hiperbárica conosco, e as histórias, elas são muito parecidas, né? O paciente teve um tumor, que nem esse que eu tô trazendo agora, ele teve um tumor de cabeça e pescoço, fez radioterapia, e agora ele está curado desse câncer e ele está lutando agora com as sequelas da radioterapia, né? Porque a radioterapia, ela destrói os tecidos. Então, ele está com algumas feridas na boca e com alguns problemas de mandíbula. Um deles é a osteoradionecrose, né? Que acontece, pode acontecer pós-radioterapia. E a história que a gente ouve dos pacientes é: puxa vida, doutora, eu já lutei tanto. Né? Lutei tanto, eu tô aqui, curei um câncer e agora eu tô aqui com esse monte de lesão e tal. E aí entra a câmara hiperbárica, que é a outra luta do paciente. Ele vai fazer aí uma série de sessões que vai melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, porque a câmara hiperbárica melhora a qualidade desses tecidos.
né? Quando você recebe radioterapia, por exemplo, na mama, você fica com um tecido ruim ali, uma Sim. pele que fica mal vascularizada, ela fica endurecida, ela forma às vezes algumas feridas. Isso acontece também, né? Cabeça e pescoço, acontece na bexiga, na próstata, quando se recebe a radioterapia. E uma indicação bastante importante também da hiperbárica é essa, são lesões pós-actínicas, são lesões actínicas, né, pós-radioterapia. Actínico significa lesões por radiação. Né? Então, todas as lesões por radiação têm indicação de serem tratadas na câmara hiperbárica, também com um resultado muito importante, muito interessante. Mais uma função aí da hiperbárica, Mais uma né? função. Então, nós estamos vendo aí, estamos diante, né, de uma inovação, onde numa graduação de medicina, a gente não vê, ou não ouve se falar da hiperbárica, mas já faz parte da ANS, do rol e tudo mais. Como que está sendo na área médica, inclusive os planos de saúde para recomendação desse tratamento? Veja, como existem recomendações formais, né, indicações formais reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, essas indicações estão no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, sim, os convênios, eles pagam, né, esse tipo de tratamento quando o tratamento está bem indicado e faz parte, está lá no rol da ANS. Então, a gente tem algumas dificuldades ainda, mas isso é legalmente reconhecido. Perfeito. E como você falou, a área médica já está indicando isso, mas a gente sabe que tudo é ainda um grande desafio, né? De tornar isso cada vez mais tão acessível para o paciente como para o que o médico realmente possa saber a quantidade de sessões, Você sabe, Patrícia, hoje eu não vejo isso mais como um desafio. Você acredita? Que bom! Porque é o que eu te falei, sabe? Eu acho que a medicina hiperbárica, ela está sendo tão bem aceita, tão bem reconhecida, com resultados tão favoráveis, que eu via como um desafio no início. Né? Hoje não. Eu vejo como um tratamento assim, tão gratificante, né? Com resultados tão fantásticos, muitas vezes, porque em medicina 2 mais 2 não dá 4, né? É difícil a gente, né, ser extremamente assertivo em tudo. E eu acho que o conhecimento ele está se difundindo numa velocidade muito grande entre os profissionais de saúde. Realmente é esse êxito mesmo, né? Como a gente já falou. Exatamente. E o que eu iria até complementar. A gente, por estar divulgando aqui na TV, estarmos colocando em todas as redes sociais, eu tenho um feedback de pessoas falando quando que vai vir para Araras, porque realmente a gente tem esse registro das pessoas esperando esse tratamento porque sabem desses resultados, né? Exatamente, os resultados são muito bons. Que bom, que bom. Comparando com países também, a gente está falando dos Estados Unidos, onde ela já é bem difundida, aqui para avançar rapidamente é mais essa questão de conscientização mesmo, né, doutora? Eu acho que ela está avançando numa velocidade muito boa. A ideia, eu acho que daqui a um tempo isso vai ter câmara hiperbárica em todo lugar. Né? No Canadá, o governo canadense pagou, né, trabalhos científicos para estrategicamente colocarem câmaras hiperbáricas para atender a população, porque existe uma comprovação já de que ela não encarece nenhum tratamento, muito pelo contrário, ela abrevia, né, o tratamento e com isso você reduz custo. Muito bom. E para estruturar aqui em Araras, o que a nossa população pode esperar? Nós vamos ter câmeras individuais? Eu trabalho com câmeras individuais. Individuais aqui. Sim. E estamos aí As já câmeras multipacientes, elas são excelentes. É a mesma coisa, né? São os mesmos efeitos, as mesmas indicações, as mesmas contraindicações. Ela só tem uma dificuldade operacional maior, né? Você precisa ter uma estrutura muito maior e você precisa de de equipes maiores também, e você precisa ter um modus operandi ali de atender 15 pacientes ao mesmo tempo. Né? Como a gente também trabalha com curativo e tudo mais, para mim não é vantajoso atender tantos pacientes ao mesmo tempo assim. Eu prefiro um tratamento mais individualizado e tal. Então eu optei por trabalhar com as câmaras monopacientes.
E como você falou, trabalha com equipe, já tem uma equipe multidisciplinar e são todos profissionais realmente treinados que estarão vindo dar todo esse suporte aqui para Araras, São né? a minha equipe, Sua a equipe tá equipe aqui. que virá para Araras já está comigo em Rio Claro. Sim, sim. E doutora, o que te faz? O que te encanta nessa área, que te faz acordar aí todos os dias com essa vontade de investir nesse projeto? Patrícia, a medicina, ela vai se estruturando e vai crescendo e vai se aprimorando com o tempo, Sim. não é? Então, assim como há muitos e muitos anos atrás, né, com o advento das vacinas, dos antibióticos, depois do Fleming, que passou a usar esses antibióticos no pós-operatório, começou a ter um êxito muito grande, né, porque diminuiu muito infecções e tudo mais. A coisa foi se construindo, você percebe? Sempre. Começou lá, né, com uma resistência e depois com Pasteur, né, falando pessoal, não é o ar que é ruim, né? São as coisas que vocês comem que pode ter bactérias, então vamos fazer a pasteurização, né? Aí depois disso veio um outro companheiro dele em seguida e começou a fazer a asepsia nos pré-operatórios, nos pós-operatórios. Aí depois veio o Fleming com antibiótico terapia. Tudo isso assim melhorou muito a qualidade de vida e foi uma construção, né? A mesma coisa acontece com a hiperbárica. A hiperbárica, as câmaras pressurizadas, elas começaram no século XVI, 17, por volta de 1600 e alguma coisa. Sim. Já começaram lá atrás a experimentar câmaras hiperbáricas, mas elas não eram pressurizadas com oxigênio, elas eram pressurizadas com ar. Ah, tá, o próprio ar comprimido com ar, ali, então assim, já começaram a pensar, bom, será né, que muda alguma coisa no corpo humano se o corpo tiver dentro de uma pressão elevada? Então lá, ó, século XVII começaram a estudar. Entendi. Aí depois, lá por 1800 e alguma coisa, século XIX, Paul Bert começou então a questionar, será que se a gente pressurizar com oxigênio nós não vamos ter efeitos terapêuticos mais interessantes? Então é uma coisa que vem de lá de trás. Sim. Aí depois da Segunda Guerra Mundial eles começaram a tratar a doença dos mergulhadores, né, a doença descompressiva nessas câmaras hiperbáricas. E aí começou, se continuou, né, com muitos estudos e tudo mais, e hoje a gente tem indicações assim muito específicas, muito bem indicadas, com resultados muito favoráveis, com toda uma bagagem grande de estudos científicos comprobatórios, consistentes, robustos, né? Eu acho que o que encanta na medicina é justamente isso. Eu acho que é essa dança que acontece, que começa lá atrás e vai se estruturando e vai se consolidando, né? Coisas que a gente acreditava, que a gente acreditava que hoje não funcionam mais, a gente vai desconstruindo e a gente vai construindo novos conceitos e novas informações. Eu acho que é isso que é muito interessante na área médica. Não, como a ciência, eu não acredito em verdades absolutas, eu acredito em verdades relativas que se consolidam, se constroem, se desconstroem. E uma hora se torna uma grande verdade para todos, né? Exatamente. Muito bom. A gente está falando aí de uma evolução da medicina, de uma revolução e que vem justamente isso para beneficiar a qualidade de vida das pessoas, né? Exatamente isso. É isso. E muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Sou eu quem agradeço. E olha que temos assunto para falar da hiperbárica e cada vez é um prazer ouvir tudo isso, saber de tudo isso, porque a gente ajuda isso a tornar cada vez mais acessível à população. Esse é o nosso objetivo, né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada a você. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize.
Atualidades, com Paulo Leone. Abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes, discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas, com reprises às 18h05, pela TV Conecta. Conexão Agro. Oferecimento agrobiológica. Estamos de volta do intervalo e claro que no Conexão Agro não poderíamos deixar de falar do solo, que impacta diretamente na segurança alimentar e na economia do país. E quem vai falar sobre a metagenômica é Pedro Barbieri, gerente nacional da Partner Ag Brasil. Olá, amigos, estamos aqui no Conexão Agro. Tudo bom, Daniele? Tudo bom. Que bom. Temos aqui um convidado, o Pedro Barbieri. Exatamente, o Pedro hoje foi convidado para falar sobre um tema muito importante para a gente aqui hoje. E vou apresentar o Pedro. O Pedro ele é formado em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, né, em agrônomo, e também gerente nacional da Partner Ag Brasil desde 2023. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Daniel, obrigado, Rafael. Bom dia a todos aí. E para a gente começar a conversar sobre esse assunto, eu tenho uma pergunta bem ampla para fazer para você aqui, Pedro, para a gente poder entender sobre o solo, né? O que é essa análise do solo e como que a gente pode fazer ela? Sim. A gente chama de análise metagenômica, né? O nome é grande, mas nada mais é que a gente pegar todos os micro-organismos, bactérias, fungos, vermes, o que tiver no solo e analisar o DNA deles, tá? E para que a gente faz essa análise de DNA? Para a gente identificar quem que é. Então, basicamente, a gente puxar o RG de cada micro-organismo que está no solo, tá? E aí você vai ter micro-organismos bons, benéficos, que ajudam as nossas plantas a crescer, e você vai ter micro-organismos maléficos, né? Que são pragas, doenças, né? E aí, justamente, a gente quer entender quem está lá, qual que é a população, para a gente poder também tomar uma atitude depois disso. Muito bom. E falando de forma mais ampla, hoje o agricultor ele já faz análises químicas e físicas do seu solo, né? Podemos afirmar isso? Que o agricultor, essa já é uma cultura consolidada no agricultor fazer essas análises químicas e físicas do solo? Com certeza, né? A gente faz análise química há não sei quantas décadas já, é uma prática assim, normal. Acho que agricultor nenhum hoje faz um plantio sem saber o que tem no seu solo em termos de química, né? É muito importante isso. E aí agora, é bem recente isso, de alguns anos para cá, a gente começou uma nova barreira, porque o agricultor, depois de tantos anos fazendo a química, ele domina isso, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como é que está a situação do solo, ele sabe as ferramentas que ele tem. E aí a nova barreira agora é entender a biologia. Porque não só a química, mas a biologia também afeta, né? Então você pode ter uma doença lá naquele solo que ela vai pegar na planta e você vai perder produtividade. Então é a mesma ideia que a gente tem para a química, que é vamos analisar, entender o que tem e tomar uma atitude. A gente quer fazer isso com a biologia do solo, que ela também afeta a produtividade, a produção, tanto quanto a química. Entendi. Pedro, então você comentou com a gente que é importante fazer essa análise biológica além da química e da física. Elas estão interligadas, né? Elas refletem essa saúde do solo. Elas estão 100% interligadas, né? É o tripé que a gente tem no solo, físico, químico e biológico. O físico é basicamente onde vai estar tudo, né? É a casa, o alojamento. O químico são os nutrientes e o biológico é basicamente o que faz a ligação. A gente tem, por exemplo, uma bactériazinha muito importante, que é agrobiológica, inclusive tem produtos, que ela pega o fósforo, que é um nutriente, um macronutriente, um dos 3 principais nutrientes da planta, e ele é muito difícil de ser absorvido pelas plantas, né? E tem algumas bactérias que elas são especializadas em pegar esse fósforo que está na forma mineral e trazer ele para a planta, de uma forma, vamos falar assim, biológica, que a planta pode consumir, tá? Então ele tem um papel super importante nesse ecossistema de trazer o alimento para a planta, né? Que de outra forma ia ser muito difícil. E quando você pensa no fósforo, né, que a gente está comentando,
o mineral dele, o insumo dele para a gente colocar no solo, ele é caro hoje em dia. Então, essa bactéria, ela ajuda muito a gente que a gente chama de ciclar, né? Então, pegar essa forma mineral e trazer para a planta mesmo, dar um uso, aumentar a eficiência dela. Tá? E Pedro, hoje um agricultor que queira fazer uma análise metagenômica do seu solo, como é que ele faz? A mesma coisa da química. É a mesma coisa, literalmente a gente vai lá, o consultor, o agrônomo vai lá, tira uma amostra de solo, né, da área dele, várias amostrinhas de solo, e isso vem para o laboratório. Então, o processo de amostragem, ele é igual, ele é a mesma coisa que a gente vem fazendo há anos e anos. O que muda é quando chega no nosso laboratório, tá? Que aí a gente tem processos diferentes, que a gente primeiro faz um processo que chama extração do DNA. Então, a gente meio que limpa esse solo, puxa todos os micro-organismos que estão lá dentro, tudo que for ser vivo, né? Tira as frações químicas e físicas, então a areia, a argila, sai tudo. E aí desses micro-organismos que sobraram, a gente tira o DNA deles. Então a gente tira uma amostra do DNA deles e isso vai para o sequenciamento. Cada ser vivo, qualquer coisa orgânica, tem uma cadeia de DNA e ela é própria, né? Qualquer das espécies diferenciam todas. E aí a gente consegue ler essa cadeia de DNA e falar quem é quem. É basicamente o CPF dos micro-organismos. Entendi. Então, em palavras simples, a gente faz o CPF do nosso solo. Diz quem está lá dentro, que fungo que está lá dentro, que bactéria está lá dentro. E o que o produtor faz com essas informações? Ele vai tomar as atitudes dele. Então, assim, quando a gente fala... primeiro a gente vai entender se os micro-organismos estão lá, são benéficos ou maléficos. Aí, para benéficos, né, a gente sempre quer ver se eles estão numa população, uma quantidade boa. Se eles não estão, a gente tem produtos biológicos para ajudar a aumentar essa população, tá? Igual a bactériazinha que solubiliza fósforo lá que eu comentei. Para os maléficos, a gente quer suprimir, controlar eles. Então, a gente vai entrar com produtos químicos e principalmente biológicos, né, biocontroles, que ajudam a reduzir essas pragas, essas doenças, para que elas não afetem a nossa produção. Tá? É basicamente a mesma visão que a gente tem quando a gente está doente, né? A gente tem sintoma, a gente não sabe muito bem o que é sintoma. Vamos no médico, o médico faz um diagnóstico e aí ele pede um exame. Essa análise que a gente está falando é o exame, que é entender o que você tem lá, qual que é a doença, e em cima disso receitar um remédio. Né? E aí o remédio vem na forma de manejo, de produtos biológicos, depende, igual a doença, né? Depende do remédio que a gente vai usar. E Pedro, o agricultor tomando a decisão de fazer as suas análises, entender o seu cenário que ele está inserido, né? Como é que está o seu solo, existe uma melhor época do ano para fazer essas análises? Quando que é melhor o produtor fazer essa amostragem do solo? Perfeito. A metagenômica ela tem várias técnicas diferentes, né? Das mais rudimentares às mais avançadas. Dependendo da técnica que você usa, você precisa que esse solo esteja em plena atividade. Então, a melhor época seria agora, já na colheita, né? Por exemplo, na colheita da soja, aqui ao fim do verão, vamos por assim, começo da primavera, que o solo ainda tem umidade, todo micro-organismo está lá, então é um momento perfeito. Técnicas mais avançadas de metagenômica possibilitam que você pegue o que a gente chama de DNA legado, que mesmo que esse micro-organismo tenha morrido, mas tem algum fragmento dele lá ainda, um esqueleto dele lá ainda, a gente consegue capturar o DNA. E isso faz com que a gente possa analisar o ano inteiro, né? Então a gente pode também analisar mais próximo de quando o agricultor vai fazer o plantio. Então aí ele tem a análise, entende o que ele tem, e aí ele vai já planejar o plantio dele com mais insumos, defensivos, biocontrole, etc. Tá? Entendi. E aí, entrando na parte de biodefensivos, né, bioinsumos que a gente está falando, eles têm sido utilizados como um diagnóstico também se o seu solo não estiver bem equilibrado. Então, hoje, a gente também tem recomendado biológicos para esse uso? Sim, temos. Principalmente quando a gente fala na parte dos organismos benéficos, né, a gente chama de biofertilidade. Né? E aí a gente tem alguns indicadores, por exemplo, um indicador que é o de diversidade microbiana. Quanto mais espécies, mais famílias diferentes de micróbios a gente tem. Quanto maior, melhor.
porque isso facilita você ter mais organismos benéficos e também mais organismos que vão competir com aquelas doenças, com aqueles fungos, com aquelas bactérias maléficas. Então a gente tem essa parte que a gente chama de resiliência do solo, né? Que são indicadores positivos para mostrar que o seu solo ele é vivo, né? E aí ele é vivo e ativo. E quando ele é isso, a chance de você ter um solo que te contribua com maior produtividade é muito melhor, tá? Então isso facilita toda a física, ajuda a agregar, né, a física do solo, ajuda a ciclar os nutrientes que a gente comentou. Então ele faz a roda girar para você ter produtividade no final da sua safra. E Pedro, com essas análises a gente consegue tomar uma decisão mais ampla, por exemplo, ajudar a pensar na rotação das culturas, o uso de plantas de cobertura. Como é que você vê essas outras técnicas hoje? Como é que a gente vê as análises nos suportando para usar essas outras técnicas dentro de uma agricultura regenerativa? Não, com certeza, a gente já vem fazendo isso, tá? Então, além, assim, a gente está muito pautado no exame e no remédio, né? Qual que é o remédio que eu vou usar? Mas tem muito mais coisas que a gente pode usar dentro dessa análise. Por exemplo, qual rotação de cultura? Vamos falar que eu tenho um nematóide específico, o nematóide é um vermezinho que tem lá no solo. Tem culturas depois que elas ajudam a diminuir essa população. Então a gente pode abrir mão disso. Algumas operações mecânicas, físicas, né, que a gente pode tomar no solo. E também até qual é o tipo de semente, qual é a varietal, né, o cultivar que você vai usar. Um cultivar que um cultivar que seja mais tolerante a certa doença que eu identifiquei lá na análise. Então ela vai aguentar mais uma região com uma doença mais. Então a gente pode passar por tudo, né? Inclusive também a química, né? A gente, aliado a uma química, a gente pode olhar também se certos micronutrientes estão em níveis satisfatórios. Muitos micronutrientes eles auxiliam nas defesas da planta. Então você pode também usar isso, né, como uma forma de controle para evitar doenças. Então você acaba tendo uma visão holística, né, uma visão do todo. Até por isso que a gente chama o nosso produto de 360, que é para olhar no 360 graus ali o solo, para a gente conseguir as melhores produções possíveis. Pedro, aí você comentou para a gente também que a gente faz essa análise, né, para entender o que está no nosso solo após a colheita das culturas, certo? E para qualquer cultura a gente pode fazer isso? Ou tem algumas culturas específicas que está validada essa tecnologia? Virtualmente você pode fazer toda a cultura, tá? Só que tem culturas que a gente já tem uma validação maior, assim, de entender a população, o grau de risco, o que afeta, o que não deixa de afetar. Então a gente tem hoje um conhecimento maior. São elas, né, basicamente as maiores culturas que a gente planta em larga escala. Então soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, batata. A gente tem um conhecimento mais aprofundado. Mas a metagenômica, ela olha o todo, né? Então a gente consegue olhar o todo, então a gente pode fazer para outras culturas. A diferença é que a gente ainda não tem muito certo a correlação entre o tamanho daquela população, daquele micro-organismo, se ele afeta e o quanto ele afeta aquela cultura. Diferente dessas outras, soja, milho, algodão, que a gente já tem isso muito bem explicado. E aí a gente consegue saber se você tem um risco ou não tem um risco. E Pedro, dentro da sua experiência, do que você tem acompanhado esse trabalho de crescimento da Paterneg no Brasil, como você enxerga agricultores que estão usando bioinsumos de forma intensiva, em larga escala, eles estão observando melhoras mensuráveis nas suas análises? Como é que você poderia dar uma opinião, uma visão sua disso? Sim. Não, a gente vê uma melhora. A gente vê muito o agricultor que ele meio que está atingindo um limite já no manejo dele químico. Que ele fala, olha, Pedro, todo ano eu faço meu manejo químico, mas eu já não estou mais ganhando produtividade. Então ele já chegou num patamar. Qual que é a próxima barreira dele? O biológico. Então, esses produtores estão começando a olhar para a biologia do solo do mesmo jeito que eles olham a química do solo, né? Com precisão, com dado, com controle. E aí, se a gente vê, a gente já tem 3 safras, 3 anos já rodando no Brasil, a gente vê produtor ganhando 5 até 10 sacas a mais quando ele faz esse manejo de precisão
vou pôr o que eu preciso pôr para controlar aquilo lá e aonde eu preciso colocar, né? É a mesma visão que a gente tem para química, a gente está trazendo para biologia e está tendo ótimos resultados aí no Brasil afora. Entendi. E aí, nesse exemplo ganho de produtividade e exemplos que você tem na sua trajetória, quais micro-organismos a gente pode utilizar para controlar doenças, pragas que têm favorecido esse incremento de produtividade? Assim, o campeão de todos são os tricoderma, né? O gênero tricoderma. Tem alguns aí, mas eles são parasitas, eles são competidores assim, naturais da maioria das doenças que a gente tem, as mais comuns. Então, eles são ali o carro-chefe, assim, a família-chefe ali que sempre tem. A gente tem alguns outros, como bacilos subtilis também, que são extremamente fortes ali no controle de doenças, em algumas pragas, né? Então, basicamente esses dois aí são as duas famílias, que tem várias espécies dentro, que são ali as grandes ali em termos de biocontroles. Tem outras, né? A gente pode ter casos mais clássicos como a bovéria, que o pessoal usa muito para algumas pragas em cana, o metarrhizium também, que são já mais clássicos, de um controle até mais antigo, que a gente já tem bem estabelecido, né? A cana é uma vitrine, né, de controle biológico, né? Um dos primeiros a fazer. E do outro lado a gente tem também a parte de biofertilidade, então não só controlar a doença, mas promover melhorias no solo. Então a gente tem principalmente as bactérias solubilizadoras de fósforo, né, que eu já citei. Aí você tem bactérias que a gente chama inoculadoras, principalmente quando a gente fala em soja, que elas se ligam à raiz da soja e elas capturam nitrogênio do ar para fornecer nitrogênio. O nitrogênio é super importante. E outras bactérias ali também que podem fazer essa ciclagem do nitrogênio, que é super importante no solo. É legal dizer que a gente tem culturas aí que são super dependentes de nitrogênio. A análise química tradicional, geralmente a gente não vê nitrogênio, porque ele é muito volátil, né? Então, se pegar um amostra solo, ele se transforma em gás, vai embora. Então, uma forma legal da gente ver também se o seu ciclo de nitrogênio, se você tem nitrogênio disponível para a planta, é olhar essas comunidades dentro do solo, tá? Então, também é bacana. Se você não tem, aí a gente tem produtos que podem ser inoculados no solo, que vão favorecer isso aí. E nitrogênio é clássico. Tem nitrogênio para a planta vai crescer. Olha só que legal, né? Então essa análise ela vai nos ajudar a entender o que tem no solo e até mesmo utilizar fertilizantes de forma mais racional quando a gente associa com micro-organismos. Que legal, né, Rafael? Muito, muito. E Pedro, infelizmente nós chegamos na reta final e queria agradecer muito a sua participação, mas antes queria fala um pouco, Pedro, dessa caminhada sua. O nosso público, nossa audiência é uma audiência muito ampla. Um recado para ele sobre a nossa agricultura, tá? O que uma visão sua da agricultura brasileira que você queria deixar para essa audiência mais ampla que esse programa alcança. Acho que o meu maior recado é que a gente tem que ter muito orgulho da agricultura que a gente tem no Brasil. Assim, é o lugar que a gente pratica a agricultura mais verde, mais sustentável no mundo. Com certeza. Essa questão dos biológicos, ela é extremamente importante porque ela reduz pegada de carbono, ela reduz poluição, ela tem uma sinergia com o ecossistema muito maior e o Brasil domina isso, assim, de longe de todo mundo, né? E a gente vê o Brasil avançando nisso, nessa agricultura mais regenerativa, menos poluente, mais eficaz, tá? Então, eu acho que a gente trilha um caminho certo mundialmente, a gente vai continuar trilhando. E isso é o mais importante, acho, de tudo que a gente faz. A gente produz muito e produz muito mais eficiente que qualquer outro no mundo. Obrigada, Pedro, pela participação, pelos ricos ensinamentos aqui com a gente e até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E eu espero você no próximo programa. Até lá! Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento Hiper O2 Clínica Hiperbárica.